Shalom Aleichem, que a paz esteja com todos vocês. Vamos ler um texto sagrado no primeiro livro, originalmente chamado de Bereshit, o livro do princípio, Gênesis 18º, Gênesis 18. Verso 14 e 15. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sará terá um filho. Então Sará, receosa, o negou, dizendo: eu não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Queridos, quando nós falamos de Abraão, em língua hebraica original, Avraham, nós estamos falando da única unanimidade em toda a Bíblia. Avraham é respeitado e reverenciado. É o único nas 3 maiores religiões do planeta. No cristianismo, no judaísmo e no islamismo. De um modo comum, as 3 maiores religiões do mundo, de acordo estão em dizer que Abraão é o pai do monoteísmo. Toda essa grandeza não veio pronta, porque não existe nada para quem quer seguir a Deus que venha pronto. Tudo é uma caminhada, é uma conquista, é um esforço. Abraão, durante toda a sua vida, passou por 3 momentos decisivos, que eu, particularmente, os chamo de tribunais. Por 3 vezes, durante toda a sua vida, o grande patriarca passou por 3 grandes testes na sua vida, que foram divisores de águas na sua história e na história da humanidade. Como assim por 3 tribunais? Se você olhar o livro de Jó, lembrando que Jó é contemporâneo de Abraão, lembrando que o livro de Jó é mais antigo que o livro de Gênesis, foi escrito primeiro. Se você olhar o livro de Jó, você vai perceber logo no primeiro capítulo que os mundos relacionados são julgados. Que antes das coisas acontecerem no mundo físico, elas acontecem primeiro no mundo espiritual. Esse tribunal é citado lá no livro poético de Jó, quando os anjos e os demônios se apresentam perante o Senhor. E ali saem em si os decretos que regirão a vida dos mortais. Eu estou sentindo a presença de Deus. Abraão passou por 3 deles. Ou seja, esse monumento espiritual chamado Abraão, esse grande nome escrito na história da humanidade, chamado Abraão, foi o resultado de uma construção e de 3 grandes aprovações. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? É o costume do pregador. Nesta manhã. Por que eu estou dizendo isso nessa manhã? Porque talvez exista alguém aqui que está me ouvindo, que está passando exatamente por um tribunal espiritual.
e não está sabendo que isso está acontecendo. Deus te trouxe aqui para lhe ajudar a ser aprovado, para lhe ajudar a passar de fase. Bendito seja o nome dele. O primeiro de Abraão, vou falar bem rápido, é quando ele é tirado do seio de sua casa. No Sefer Bereshit, no capítulo 12, está escrito lá, na primeira sentença, Vayomer Hashem al Avram Avinu lech lecha, que quer dizer, então disse o eterno Deus a Abrão, sai para ti mesmo. Na sua Bíblia está escrito, sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas o texto original diz assim, lech lecha quer dizer para você mesmo. Deus estava dizendo para Abraão, se você ouvir a minha voz e obedecer, você mesmo será o maior beneficiado. É para você mesmo. Essa ruptura entre Abraão e Terá, o seu pai, fazedor de ídolos, multimilionários, essa revolução espiritual em não acreditar em ídolos feitos por mãos de homem, nem de prata, nem de pedra, nem de madeira, nem de ouro, em um período politeísta, onde se adoravam vários deuses. Agora Abraão é um revolucionário da fé, porque Abraão acredita num Deus invisível, mas real. Um Deus que não tem forma e que toda a capacidade intelectual do ser humano não é capaz de defini-lo, porque Deus é indefinível, porque Deus é algo que está longe da materialidade filosófica do ser humano. Então, quando Abraão surge, ele passa por esse primeiro tribunal, ele toma uma decisão, ele escolhe, ele abre mão, ele arrisca, porque ele acredita naquilo. E aí, a vida de Abraão segue uma outra direção. Isso acontece quando ele tem 65 anos de idade. O segundo tribunal vai acontecer exatamente aqui, no capítulo 18, o 18. O segundo tribunal, a segunda aprovação. E vai acontecer quando Abraão, redobre sua atenção, possui a idade de 99 anos. Com 65, ele tem que recomeçar a vida. Ele abre mão da maior herança que existia. Ele nasceu numa cidade chamada Ur, que hoje está o estado do Iraque, o país do Iraque. Então deveria ser iraquiano se nascesse hoje. O texto remete a 4.100 anos atrás. Quase ontem. Para Deus, quase ontem. Para Deus foram apenas 4 dias. Para nós, 4.000 anos. E quando Abraão recomeça a sua vida, ele está com 65. Eu lhe pergunto, imagina você recomeçar a vida, perder tudo com a idade de 65. Esse dia meus meninos estavam falando assim, pai, vamos embora, vamos para tal lugar, que é um outro país. Eu olhei para eles e falei, meu filho, das 5 balas que tinha no tambor, o pai já queimou 4. Só tem uma agora, porque eu tenho 52, vou fazer 3. Como recomeçar a vida com 53? Aí eu olho Abraão, recomeçando do zero com 65. Sabe o que aconteceu? Faz conta. Com 99, de 65 para 99, 34 anos depois, Abraão é o homem mais rico do mundo civilizado antigo. Não, você não entendeu. Ele é o dono das terras mais caras. Ele é o dono dos maiores rebanhos. Ele é o dono do maior volume de servos e serviçais.
em 34 anos. O Deus que te trouxe aqui tornou o pequeno Abrão no grande Abraão. O texto do 18º capítulo vai começar dando uma narrativa dizendo assim, que Abraão estava acampado. Olha só como a Bíblia é linda, ela vai dar uma localização geográfica. Ele estava com suas tendas acampadas em um lugar chamado Manre. Manre era o condomínio fechado mais caro da antiguidade. Por quê? Porque Manre era um oásis no meio do deserto. Olha o que a Bíblia vai dizer. Os carvalhais de Manre. Ou seja, no meio do deserto, carvalhos gigantescos. Eu já estive lá. 11 pessoas de mãos dadas para abraçar o tronco dos carvalhos de Manre. Largos, milenares. Manre era o único lugar no deserto onde existia sombra e água fresca. Manre era o metro quadrado mais caro do mundo. Ou seja, não era para qualquer um, pois a Bíblia faz questão de dizer que Abraão era dono da terra mais cara do mundo. Ele morava em Manre. Manre era dele. Manre tinha o que não tinha em nenhum outro lugar: sombra e água fresca. Tudo que a gente quer. Tudo que a gente veio buscar, tudo que a nossa alma anseia. Todavia, Abraão tinha tudo e não tinha nada. Porque apesar do grande rebanho, porque apesar das grandes riquezas, Abraão estava fadado a morrer e sepultar junto com ele o seu legado. Sepultar junto com ele a sua experiência, sepultar junto com ele a sua linda história com Deus. Sim, o seu mais fiel serviçal, Eliezer, não tinha condição de dar continuidade na sua fé. Ou seja, Abraão poderia morrer e tudo aquilo ser esquecido, porque as suas riquezas, os seus camelos, o seu gado, os seus ovinos, a sua terra, o seu ouro, não tinha condição nenhuma de dar continuidade na sua história. Sabe o que está mais em moda entre os bilionários do mundo hoje? Talvez não saiba. A filantropia. Por que que os bilionários são filóntropos? São pessoas que fundam instituição para ajudar os mais pobres. Sabe por quê? Porque é a única forma da sua riqueza dar continuidade à sua história. O ouro que nós guardamos nas nossas gavetas, o dinheiro que está lá na nossa conta, se morrermos agora, ele será motivo de discórdia, de disputa, de briga, de morte e não de vida. Por isso que eu digo, eu sempre falo, se você tem herança, faça como Davi, a reparta em vida. Porque se deixar para dividir quando morre, o dinheiro tem um poder que você não imagina, de destruir qualquer coisa deste mundo. Abraão é o homem mais poderoso, mais rico, mais estável do mundo. Mas ele sabe que ele precisa de um filho para dar continuidade ao seu legado. E Deus lhe deu tudo, menos esse filho. No capítulo 18, ele está acampado no seu território.
Ele está no ápice, no auge da sua estabilidade. Mas a Bíblia vai dizer uma coisa, que no maior calor do dia, não é à toa que isso está escrito, Abraão toma a decisão de sair do ar-condicionado da sua tenda. Nossa, Kiva, ar-condicionado da tenda, 4.100 anos atrás? Sim. As tendas daquela época eram feitas de peles de animais que retia o calor, retia o frio. Ou seja, era muito melhor Abraão estar dentro de casa. Era muito mais confortável estar dentro da sua tenda do que sair para fora, onde lá fora a temperatura chegava a 50 graus na sombra. Mas Abraão simplesmente, quando dá meio-dia, ele toma uma decisão. Ele sai de dentro de casa, ele abre mão do conforto e se assenta à porta da sua casa. Os nossos sábios dizem que foi o anjo dele que o mandou sair. Foi o anjo dele que soprou no seu ouvido e diz: dá uma chegada lá fora. Vai lá fora para você dar uma olhada. E Abraão, aquele antenado, aquele homem que tem uma percepção muito apurada, porque foi assim que o Eterno havia dito para ele: sai da sua tenda e olha para as estrelas do céu. Ele sabe que tenda muito mais atrapalha do que ajuda. E agora o Eterno diz de novo para ele: vai lá fora, sai da tenda, sai do comodismo, vai lá fora que eu tenho algo para te mostrar. E quando ele sai, ele se assenta na porta e olha ao horizonte. Não para apreciar a grandeza de tudo que Deus lhe deu, mas ele olha o horizonte, cujas imagens se distorcem com o calor que sobe do sol escaldante do deserto. E ele observa que dentro do seu território estão passando 3 homens. Os nossos sábios dizem que esses 3 homens tinham a aparência de 3 mendigos. Então, eram 3 mendigos. Quando Abraão olhou, ele viu 3 mendigos. Mas por baixo daqueles trapos, eram 3 anjos de Deus. Vou dizer de novo. Ele olha e vê 3 mendigos. Mas debaixo daqueles trapos eram 3 mensageiros de Deus. Cada um deles trazia por debaixo dos trapos uma vitória que só poderia vir da mão de Deus. Um deles trazia a espada que iria destruir Sodoma e Gomorra, uma cidade inteira. O outro trazia a redenção para a família de Ló através da intercessão de Abraão. E o terceiro mendigo trazia debaixo dos trapos, que ninguém dava nada, a anunciação miraculosa do nascimento de Isaac. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Preste atenção no que vou dizer agora. Quando Abraão olha 3 mendigos passando no condomínio fechado mais caro do mundo, veja o que é percepção. Ele pensa assim: como assim? Mendigos não passam em Manre. Como assim? Nunca vi mendigos passarem aqui em Manre. O que ele está pensando? Dentro daquilo que eu estou conjecturando, ele está pensando assim: isso não é normal. Isso está fora do prospecto natural das coisas. Então recebe o que eu vou lhe dizer. Nos próximos dias, coisas fora da normalidade vão acontecer. Coisas fora da rotina vão acontecer.
E quando essas coisas fora da rotina acontecer, para e presta atenção. Liga as antenas e fica de olho, porque por ali deve ter uma grande vitória passando debaixo do seu nariz. Abraão tem essa sensibilidade de dizer, opa, se isso aqui nunca aconteceu e está acontecendo agora, opa, pode ser que tenha aí algo da parte de Deus para mim. O que Abraão faz quando ele vê 3 mendigos passando no seu quintal? Se fosse outra pessoa, ia chamar o segurança e dizer expulsa. Se ele fosse generoso como alguns que eu conheço, o que eles iam dizer? Pega 3 quentinhas aí, 3 marmitex, leva para esses mendigos, dá um copo d'água e manda embora. Mas o que faz Abraão ser grande é porque tudo que ele faz é grande. E fazer coisas grandes é fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer. Só 2 pessoas entenderam. O que ele faz? Ao invés de chamar segurança, ao invés de mandar alguém expulsar os mendigos, ao invés de mandar alguém ir lá levar o marmitex para eles ir embora, ao invés de soltar os cachorros em cima, ele se levanta sua veste de linho e sai correndo. Ou seja, ele mesmo vai ao encontro dos mendigos. Ele não manda outro ir, é ele que vai. Vou dizer de novo, ele não manda outro orar, é ele que ora. Ele não manda outro fazer, é ele que faz. Ele sai correndo, e quando ele chega diante dos mendigos, ele se prostra. O patrão se prostra. O grande, o gadol se prostra. Ele diz assim, meus senhores, que honra tê-los aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está vendo toda essa glória aqui, ó, esses carvalhares, esses 10 graus a menos do que lá fora, está vendo? Está vendo essa água fria? Está vendo essa maravilha aqui? Você está vendo? Tudo isso é meu. Essa terra é minha. Foi o meu Deus que me deu. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém passa na minha terra sem ser abençoado pelo Deus que me abençoou. Vocês não vão passar aqui na minha terra prometida. Vocês não vão passar aqui no meu território da minha bênção, da minha vitória, sem saber quem foi que me abençoou e que me deu vitória. Vem cá, vem cá. 3 mendigos. Vem cá. Vamos chegar lá em casa. Vamos chegar. Vem comer comigo, me dá essa honra. Abraça os 3. E arrasta os 3 para dentro do palácio. Quando ele chega na porta, ele começa a gritar para a mulher Sara: Sara, temos visita. Sim, eu quero que faça um banquete. E outra, não é o carneiro que serve, não é o churrasco que serve os funcionários, não. É o meu, aquele que eu como, aquele que eu gosto, aquele que eu aprecio, aquele que é meu, separado. Pega essa carne e bota passar. Ah, e tem mais, Sara, ele não manda servas não, ele chama a mulher para fazer. Sara, traz água também. Mas não traz a água da torneira. Traga os meus odres, daqueles que eu bebo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E quando Sara, a mulher, traz a água para Abraão, Abraão se prostra e diz: aqui está, meu Senhor. Chama os mendigos de Senhor. Água para lavar a mão de vocês, para matar a sede e o frescor. Ele não sabe que debaixo daqueles trapos está a maior vitória da vida dele.
Porque você fazer o que deve ser feito, sabendo do que se trata, é uma coisa. Porque fazer o que tem que ser feito, sem saber por que está fazendo, é outra coisa. Levante a sua mão direita para o céu. Deus está dizendo uma coisa aqui para você, e você não pode esquecer. Deus está lhe dizendo: não despreze os trapos. Fique com a mão levantada. O que isso quer dizer? Não despreze as coisas simples. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze as coisas que os outros, por natureza, não dão valor. Nos próximos dias, coisas simples estarão encobrindo coisas grandes. Coisas pequenas estarão encobrindo coisas grandes. Eu estou falando para você que está esperando um decreto de Deus, que está esperando uma vitória de Deus, que está esperando uma mesa virada na sua direção. Deus está lhe dizendo: a vitória está chegando, mas ela não vai vir escancarada, ela vai vir escondida por trás de coisas pequenas. Quando coisas fora do normal acontecer, você para. Respira fundo. Ele diz assim: Deus me avisou lá no culto. Deus falou comigo, então peraí. Tem alguma coisa vindo aí. Você vai fazer o que precisa ser feito. Deus não quer que você seja bonzinho. Sabia disso? Deus também não quer que você seja mau. Deus quer que você seja justo. A Bíblia não diz os bons herdarão. Não, a Bíblia diz o justo. Quando você for dizer, você pensa, é justo? Quando você for fazer, você pensa, é justo? Haja com justiça. Olha, Abraão não sabia que a maior vitória da vida dele estava ali debaixo daqueles trapos. Aí ele pega os mendigos da rua, bota dentro da casa dele, os anjos já estão explodindo. O que está com a anunciação de Isaac já está dando um toque com o canto dos olhos para os outros. Fala, não tem como, né? Aí nós... Porque se Abraão dispensa eles, ele não ia só dispensar eles, ia dispensar a maior vitória da vida deles. Se Abraão deixa eles passar, eles não iam deixar passar só os insignificantes mendigos, ia deixar passar a maior vitória da vida dele. Assim como você já deixou passar várias vezes. Porque você olhou para a aparência, porque você olhou para a circunstância, porque não teve discernimento espiritual, percepção. Deus vai lhe dar uma segunda chance nesse projeto de vida. Uma segunda chance. E a partir de agora você não vai perder essa chance. Você vai ficar com as antenas ligadas. Porque coisas fora do normal vai acontecer. E vai acontecer essa semana já. Ele pegou, a fé de Abraão é tão grande que ele fez anjo comer. Você imagina, anjo comer. Porque anjo não come, né? Anjo não come. Essas coisas dos seres humanos, anjo fica bobo de ver. Quando você está comendo, anjo não come, ele fica pensando, o que será que está acontecendo ali? E ainda mais se for aquele desesperado para comer. Aí que ele fica assustado. Meu Deus, o que está acontecendo com ela? Quando você dorme, 2 palmos de língua para fora, o anjo também não entende nada. O que aconteceu com ele? Estava bonzinho agora. Porque anjo não dorme. E quando você faz aquelas coisas estranhas, que anjo vê e diz, que briga é essa? Que confusão. Isso já aconteceu comigo já. Eu falei, será que os anjos estão me olhando agora? Meu Deus.
Que confusão danada, que brigaiada. Olha lá, agora começou a gritaria, que coisa feia. Porque isso é uma coisa que não é da realidade deles. Até o intercessor está rindo. Pode rir, irmão. Deixa ele rir, né? Para a oração um pouquinho, dá risada, depois você volta. Quando a gente vai beber água sedento, eles não entendem isso. Então, isso não é da natureza deles. E aqui, Abraão tem uma fé tão grande que ele bota os anjos na mesa para comer. Os anjos devem ficar naquela situação. E agora, como é que faz isso? A gente faz como? Um olhando para o outro. Quando eles se assentam à mesa, um deles fala assim: onde está Sara, a sua mulher? Sara estava num compartimento da tenda, com divisórias, para lá. E ele disse assim para Abraão: avisa ela que daqui a um ano exatamente, eu vou voltar de novo. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Estou pregando por parábola. Daqui a um ano eu vou voltar e ela vai estar com o filho nos braços. Um ano eu vou voltar e ela vai estar com o filho nos braços. Quer dizer que quando esse anjo voltou, o filho já tinha 3 meses de vida. Demora 9 para ser gerado. E se ele falou 1 ano, são 12. Então, quando eles voltaram, já tinha 3 meses de vida. Eu vou dizer algo aqui, você acredita ou não? Sim ou não? O Alan é meu amigo, esse casal abençoado são meus amigos pessoais. E eu sei que eu vou voltar aqui outras vezes. Mas marca o dia de hoje. Porque daqui a 1 ano eu vou voltar aqui nessa casa de novo. E alguns de vocês vão estar com a vitória nos seus braços há mais de 3 meses. Onde estão aqueles que acreditam e pode abrir a boca dando um grito de glória, exaltando o nome do eterno Deus? Agora observe um detalhe, como esse milagre foi grande. Abraão tem 99, Sara tem 95. Eu não sei qual foi o tamanho desse milagre, ou o maior milagre. Se foi fazer Abraão funcionar, ou Sara engravidar. É isso aí, Deus fez as duas coisas. Deus fez Abraão funcionar e fez Sara engravidar. Porque quando ele disse isso, a voz daquele mensageiro ultrapassou as paredes, que eram de peles de animais, e chegou onde Sara estava. E a Bíblia vai dizer que Sara pensou que aquilo que ele estava falando era uma loucura. Então, lá do outro lado, longe, ela riu. Mas ela não riu assim, conta outra. Não, não. Ela só esboçou assim com o canto da boca. Será mesmo que esse homem está falando aí? Está falando isso só por causa da comida boa que eu botei para ele. Só por causa da água fresca que eu servi para ele. Só por causa dos manjares que eu dei para ele. Lá do outro lado, quando ela faz assim, que ninguém está vendo, ela está isolada, o anjo vai e bota uma vírgula na profecia e diz assim: por que ela ri? Por que ela está rindo? Eu estou dizendo que daqui a 1 ano eu vou voltar. Sabe o que quer dizer o nome Itzar? Itzar quer dizer riso. Ou seja, o filho gerado tem o nome da dúvida da mãe. Toda vez que Isaac corre, ela grita, ô riso, só para lembrar que ela duvidou. Então não duvida.
Porque senão você vai ter que ficar lembrando todo dia que você duvidou. Deus vai esfregar no seu narizinho lindo todo dia que você duvidou. Ele vai fazer você lembrar que você duvidou. E então, depois que ele entrega isso, eles se vão embora. E Abraão é aprovado. A sua vida agora vai ter continuidade. Sabe por que continuidade? Porque se Isaque não nasce, Abraão e a sua história é sepultada junto com ele. Nós não queríamos saber dessa linda história. O que manteve essa história viva foi porque Isaque existiu. O terceiro tribunal. O primeiro é quando ele abre mão, quando ele rompe com a idolatria com 65 anos. O segundo é quando ele recebe a anunciação com 99. Com 100 anos, o menino nasce. Certo? E o terceiro, Bereshit capítulo 22. Sabe quantos anos Abraão tinha? 133 anos. Se Isaque nasce quando ele tem 100, Isaque é oferecido quando ele tem 133, quer dizer então que Isaque tinha 33 anos. Não era aquele menininho que a gente vê nos desenhos animados, que a gente vê nas ilustrações, não, 33 anos. O pai sacrificando o filho com 33 anos. Acho que... Hã? Não, quem entendeu? Você, sim? No pé da montanha, é ele, o filho, quem carrega a madeira. No pé da montanha, o filho carrega a madeira. O filho carrega a madeira para ele mesmo ser sacrificado nela. Você sabe por que Deus não deixou Abraão sacrificar Isaque? Porque senão Abraão ia atingir o mesmo nível de Deus. Ele impede que Abraão sacrifique Isaque, porque Deus diz, não, Abraão não pode sacrificar Isaque. Somente eu posso sacrificar o meu filho. Abraão foi o ser humano que chegou mais próximo do divino, porque ele era o único capaz de fazer aquilo. E Deus o impediu de fazer, para que não ficasse em pé de igualdade. Aparece uma palavra aqui, eu já estou perto de terminar. A introdução. Calma. Gostou, né? Mas vai rir de novo? Olhe para mim. Quando Abraão coloca Itzar sobre um altar de pedra lá no Moriá, ele amarra Isaque ali. O nome dessa cena é Akedah. Diga comigo, 1, 2, 3. Akedah. Mais uma vez. Akedah. É muito bom você falar coisas, porque aquilo que você fala, você traz existência. Nós somos os únicos seres que Deus criou, que temos uma capacidade semelhante a Ele. Somos os únicos seres capazes de criar, de trazer existência o que não existe. Não foi Deus que criou o avião, o telefone, não fomos nós. Anjo não cria, demônio não cria, natureza nenhuma cria, inventa, somente seres humanos. Então, quando você diz Akedah, você está fazendo uma declaração para o mundo espiritual. Porque Akedah é uma palavra que quer dizer amarrado, atado. Por que que aqui o nome de Abraão se torna um obelisco da humanidade? Se torna referência para a humanidade. Por causa da capacidade que ele tem, que é maior do que a capacidade da humanidade. Em 33 anos, Abraão se apegou a Isaque. O homem que nasceu de uma ruptura com a idolatria, preste bem atenção,
33 anos depois é um idólatra. Porque idolatria é um conceito que vai além do que está escrito em Shemot 22, em Êxodo 20, capítulo 20, desculpa. Lá está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura de nada que há no céu, na terra, nem embaixo da terra. Ok? Olha só o sentido, a filosofia da idolatria. Ele diz assim: não se prostrará perante elas, e nem lhes dará culto. O conceito da idolatria não está vinculado apenas à imagem, mas a qualquer coisa que você se prostre que não seja Deus. Se você estiver prostrado diante de uma enfermidade, você é um idólatra. Se você estiver prostrado diante de uma necessidade, você é um idólatra. A idolatria é um conceito que pode ser físico ou metafísico, visível ou invisível, tangível ou intangível. Qualquer coisa que te faça se prostrar e prestar reverência que não seja Deus, te torna idólatra. E Abraão não tinha um altar em casa igual ao seu pai, mas agora ele tinha um coração amarrado e era adorador da bênção que Deus havia lhe dado, chamado Isaque. E aí então, no capítulo de número 22 de Gênesis, o Eterno precisa libertar Abraão de Isaque. Porque Isaque passou a ser o motivo para Abraão. Porque Isaque passou a ser o sentido para Abraão. Então Deus pode te dar coisas, claro que sim. O diabo não pode dar para você riqueza porque ele é pobre. Você entendeu o que eu falei ou não? Sim, ele não tem nem a chave da casa dele. Então ele é pobre. Toda a riqueza que existe no mundo só pode vir da mão de Deus. Aí você vai dizer: mas meu vizinho lá, ele é um idólatra, ele é um prostituto, e ele é rico, e eu que sou fiel, não sou. Não, isso não tem nada a ver com o que ele faz ou deixa de fazer. Isso tem muito mais a ver com você do que com ele. Porque Israel era o povo de Deus no Egito, mas era escravo. E o faraó, que adorava várias divindades, deidades, era rico. Então por que a riqueza estava na mão do faraó e não na mão de Israel? Sendo que o faraó está errado e Israel está certo. Simples. É porque isso dependia mais de Israel do que do faraó. Eu vou dizer de novo. Uma vez eu estava dizendo isso e uma pessoa falou assim: mas peraí, meu vizinho lá onde eu moro lá, ele tem isso, ele anda lá com os carrão e tal, e eu não ando, eu sou fiel. Por quê? Deus é injusto? O que você está falando está errado, foi o diabo que deu para ele. Eu disse: não foi não, foi Deus. E a culpa está em você. Porque se ele pegar a riqueza e usar para o que é errado, ele pode, porque ele é ímpio. Quem não pode usar a riqueza para o que é errado é você, que é justo. Então Deus vai transferir do ímpio para o justo quando Deus tiver certeza que você não vai usar a riqueza igual ele está usando. Porque se Deus te der riqueza para você se perder, ele prefere não dar riqueza, porque você não está preparado para receber a riqueza, e ele prefere salvar você do que te tornar rico e mandar você para o inferno. Então, quer dizer, sim, é isso que eu quero dizer mesmo. Deus não pode te dar, porque se ele te der, no próximo domingo você não está aqui. No próximo mês você desaparece. Cadê você? Está tirando um selfie lá em Dubai. Está andando de jet ski lá em Garatá. Está humilhando os outros e pisando em cima dos outros. E só quem pode fazer isso é ímpio. Quem é salvo não pode usar riqueza para perdição. Aí Deus deixa a gente liso. É porque liso você ora mais, irmão. Você chora mais. A riqueza vai vir quando você estiver preparado para ela. Quando ela vier e não te tornar um idólatra. Estou sentindo a presença de Deus.
Abraão ele tornou o filho Isaque um ídolo. O amarrou ao seu coração. Aqui a palavra Akedah. Aí o eterno Deus vai e diz assim: vem cá, vamos voltar para o primeiro amor. Desamarra ele do seu coração e amarra ele no meu altar. Posso contar uma história para vocês? Quem já me assiste aí, me ouve há um tempo, já ouviu essa história. Quando eu era criança, faz tempo, hein? Eu tinha um sonho, década de 70. Era ter um brinquedo chamado jamanta eletrônica. É do tempo de alguém aqui? Levanta a mão, não me deixa só, por favor. Não. Jamanta eletrônica era o quê? Era uma carreta, aí em cima tinha um Puma, um Maverick, os carrinhos da época, um Chevetinho. Vocês nem sabem o que é isso, né? Chevette, não sabe, né? Não. Maverick também não, né? Não, não sabe, não é da época dele. Em cima da cabeça ali da cabine tinha uns botões. Aí você apertava, ela acendia o farol. Isso era tecnologia. Em 75, 78. E ela andava assim para frente. E é a jamanta eletrônica aí? Olha lá a jamanta eletrônica lá. Tempo bom de internet, hein? Aí, vê se tem um Maverick mesmo aí que eu falei, um Chevetinho, deve ter. Aí eu lembro que o meu primo ganhou uma dessa. E ele apertava assim, era uma exibição, eu morria de inveja. Eu me consumia por dentro. Que aquele carrinho fazia assim. Eu ia para pegar um assim para ver, ele tira a mão! Era uma humilhação aquilo. E aquilo se tornou o meu projeto de vida. Ela tem uma jamanta eletrônica. E passou um tempo, foi passando um tempo, aí papai comprou, quando ela era moda, era cara, depois ela saiu da moda, ficou barato, papai comprou para mim, eu ganhei outra jamanta eletrônica. Eu lembro que eu botei lá na estante do meu quarto, lá assim, em cima da caixa que ela vinha, botava lá. Quando alguém ia lá em casa visitar a gente, eu dizia: vem aqui, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Olha lá a jamanta eletrônica lá, olha lá. Está vendo? Olha lá, olha que belezura isso. Isso era a vanguarda da época. Quem tinha um negócio desse daí era muito top. Olha aqui para mim, olha lá, Puma. Olha lá, um Puma e um Passat. Os irmãos não sabem nem o que é isso. Puma para eles é tênis, né? Olha, pode tirar, irmão. Olha aqui para mim. Eu botei essa jamanta em cima, assim, as pessoas vinham lá em casa, eu criança, né? Vem cá para eu mostrar para vocês. Eu ligava a luz, fazia assim. As pessoas, né, querendo me agradar, faziam: uau! Uma jamanta eletrônica. E eu, cheio de orgulho, sim, uma jamanta eletrônica. Quando foi um dia, Deus falou comigo assim: eu quero que você dê uma oferta. E eu pensei, né, deve ser um quichute furado que eu tenha lá, alguma coisa. Deus disse: eu quero a jamanta eletrônica. Eu disse: quem? Eu? Isso é o diabo que está falando, não é Deus não. Será que... É o quê? Aquela voz não deixava eu dormir. Eu virava para um lado, aparecia a jamanta voando. Eu virava para o outro, a jamanta acendia sozinha a luz. Virou jamanta do terror. Eu falei: tem que me livrar desse troço. Eu peguei a jamanta, botei na caixa. Irmão, a caixa zero. Se alguém colocasse a mão naquilo, eu dava salto mortal, rabo de arraia. Eu virava um kung fu. Peguei a jamanta, fui lá e botei no altar. Criança assim, já quase um adolescente ou pré-adolescente. Botei lá no altar. Cheio de orgulho. Consegui. Venci. Quando eu sentei lá assim, o diabo foi e falou: perdeu. Olha o diabo na minha cabeça. O pastor vai pegar essa jamanta e vai dar para o filho dele. Aí eu já fiquei pensando um monte de coisa lá, né? Eu olhava para a jamanta, parecia que ela fazia assim para mim.
E eu, caramba, aquela luta dentro de mim. E o pastor pregando sobre Isaac. Que você tem que desamarrar, Deus vai desatar. E eu olhando, Deus, eu vou esperar o povo ficar de pé, fechar o olho, eu vou pegar de volta. E ninguém ficava de pé, ninguém orava, ninguém fechou o olho. Eu perdi a jamanta para o altar. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Positivamente falando. Porque ali eu consegui vencer o maior obstáculo da minha vida. Sabe qual que é a maior grandeza que um ser humano pode ter na vida? É não estar amarrado a nada. É não ser dominado por nada. É ser livre de espírito. Nada que consuma o seu coração. Quando Abraão desamarra Isaac e bota no altar, ele se liberta de Isaac. E eu vou dizer algo. Quando ele amarra no altar de Deus, ele está livre. É forte, não é? O que acontece daí para frente? Deus pega o Isaac, que estava no altar dele, que era dele, e devolve para Abraão. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu era mais ou menos desse tamanho. Depois que o pastor terminou de pregar, ele falou assim: eu não falei para vocês trazerem as coisas aqui no altar? Vocês acharam que perderam, né? Pode sair do seu lugar e pegar de volta. Eu fiz assim, sabia. Deus não ia me deixar na mão. Ó, eu peguei aquela jamanta e levei para casa. Nunca mais ela foi a mesma. Nunca mais eu mostrei ela para ninguém. Nunca mais eu lustrei. Nunca mais eu limpei. Sabe qual foi o fim da jamanta? Foi um vizinho pobre que chegou lá perto de casa e viu a jamanta e disse: pode levar para você. Antigamente eu brigava com meus irmãos. Brigava com qualquer um. Mas agora eu não ligava mais. Estava doando e doei. Porque aquele altar me libertou dela. Porque aquele altar onde Isaac foi colocado libertou Abraão de Isaac. E quando Deus viu que funcionou, que libertou Abraão de Isaac, aí Deus foi e devolveu Isaac de volta para Abraão. Com Deus não se perde. Com Deus você se liberta. Qualquer coisa que estiver te prendendo, te amarrando, dominando os seus pensamentos, deve ser colocado no altar de Deus. Qualquer coisa que para você é um incômodo, um impedimento, qualquer coisa que seja mais forte que você, deve ser colocado no altar de Deus. Você não vai perder. Ele vai te devolver de novo com uma outra configuração, com outro sentimento, com uma outra percepção. Sabe, uma vez eu vi alguém falar assim: a minha casa, o meu carro, a minha empresa, o meu filho, a minha esposa. Irmão, está errado. Nada disso é seu. Tudo isso foi Deus que te deu para você administrar. Não entendeu? Para você administrar. Porque na parábola das dracmas, ele deu e voltou para conferir depois. Preste atenção. Ele deu dinheiro para um, deu dinheiro para outro, deu dinheiro para outro, Jesus contando, para outro, foi embora e não falou por quê. Um olhou e falou: você me deu é porque é meu. Foi lá e gastou tudo. O outro falou: mas se me deu, eu posso fazer o que eu quiser. Foi lá e... Aí um deles falou assim: espera aí, não existe nada de graça? Do nada vem me dar? Olha só a leitura. Certamente que ele vai voltar, eu vou ter que dar conta.
Aí o que se fez? Foi e multiplicou. Quando o dono chega, cadê? Ah, perdi, eu não sabia que você ia voltar. Cadê? Ah, eu gastei. Ah, cadê? Quando ele chegou, ele falou assim, o último falou assim, eu imaginei que você ia voltar. Por isso, está aqui o que você botou na minha mão e está aqui o que eu multipliquei. Aí Jesus disse que o Senhor chama ele de servo fiel. Olha isso. Oh, coisa gloriosa. Se tem uma característica que Deus tem, é zelo. Diga bem forte. Zelo. Mais forte. Zelo. Ele diz que o zelo que ele tem pela casa consome ele. Então você tem que ser zeloso com qualquer coisa que você tenha. Desde que seja coisa insignificante, desde que seja coisa corriqueira, não importa. Seja o que for, foi Deus que colocou na sua mão e você vai ter que dar conta. Então tem que ter zelo. Eu me lembro, já estou perto de terminar, já tem uns meia hora que eu estou terminando. Na época, quando eu tinha um escritório em Búzios, e um funcionário meu não tinha um carro. Aí eu fui, dei um carro para ele. Aí passou assim uns 3 meses, eu precisei ir para o aeroporto, falei para ele, ô Beto, me leva. Ele, claro que eu levo. Quando ele veio chegando lá na minha rua, eu já ouvi o barulho lá do outro lado da rua. Puxa, que barulho, helicóptero chegando? Era o carro dele sem escapamento. Tinha caído o escapamento, pensa. Entrei num carro, uma sujeira, uma lama. Os vidros não abaixavam, o ar quebrou. 3 meses. 3 meses. Tem nego que tem um dom para destruir a vida. Tem. Tem gente que... Não vou nem falar, deixa eu falar. Aí, entrei no carro e ele aqui. O carro... No aeroporto, e eu dentro. Tempo de explodir aquilo, eu pegar fogo lá junto. Mas eu fui. Precisava ir. No meio da viagem ele falou assim, Deus é fiel, né, varão? Quando começa essa história de varão, de vaso, não me chama de vaso, eu não sou vaso. Vaso tem até vaso sanitário, eu não sou vaso. Não me chama dessas coisas, eu não gosto dessa gíria evangélica. Varão, ó varal, martelo de Jeová. Eu não gosto dessas coisas, dessas palhaçadas. Eu não curto isso, não. Desculpa. Aí, vai vendo. Deus é fiel, né, varão? Eu falei, já vem conversa fiada. Deus vai me dar um carro zero. O senhor crê? Se cruzar na área, Bebeto e Romário marca mesmo, não tem conversa. E, o senhor crê? Eu disse, quem eu? Claro que não. Como assim, pastor? Pô, o senhor tem que me abençoar. Eu falei, não creio que Deus vai te dar um carro zero, mas duvido. Deu dó, duvido. Se ele der, ele não é Deus. Já botei logo Deus na parede, já falei para Deus sair fora dessa jogada. Mas por que o senhor não crê? Eu falei, meu amigo, porque você não é fiel no pouco. Se você não teve capacidade de zelar por esse carro aqui, Deus nunca vai te pôr no muito. Então, se você não é zeloso, é porque minha casa é chão batido, não interessa. Ah, minha casa é isso, minha casa é... Se você não tem zelo com as coisas, Deus não vai te honrar nunca. E Ele ama quem é zeloso. Então o filho não é seu. Você vai ter que dar conta dele. Que mais de 68% dos presidiários no Brasil são filho primogênito, de crente. Porque a Bíblia diz que todo primogênito pertence ao Eterno. Eles têm que ser resgatados, está escrito na Bíblia, resgatado no altar. Se não resgatar, dá legalidade. O mundo espiritual não é sentimento não, viu? É extremamente legalista. O mundo espiritual é tribunal, de um lado o acusador, do outro lado o advogado, no meio o juiz, e o pau come. Agora mesmo você pode estar passando por um tribunal e estar nem percebendo, está pensando na morte da bezerra. Por isso que Deus te trouxe aqui, porque esse projeto de vida é um aquedar, isso aqui é um aquedar. Quando o Alan falou para mim,
que eu teria que falar sobre o Isaac, na mesma hora o Eterno ministrou no meu coração. É esse tema, porque eu vou desprender corações. Eu vou libertar pessoas delas mesmas. E vou libertar para que elas sejam maiores do que quando trouxeram no altar. Onde estão aqueles que entendem o que eu estou pregando aqui nessa manhã? Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. O tecladista está aí? Está lá? Cadê a camisa verde, meu filho? Está aí? Não pode. Você botou uma pior, uma preta em cima. Você está do lado aqui da casa da glória. Esse negócio de preto é longe, é lá no extremo leste. Lá. Joga isso fora, chefe. Deixa Deus libertar você. Hoje você vai ser o primeiro. É o Aquedá. É o Aquedá. Feche seus olhos assim, bem leve. Põe a mão no seu coração. O eterno Deus já tirou coisa de você, porque tinha se tornado idolatria. O que você perdeu para você mesmo. Porque você amarrou no seu coração. Os judeus de Abraão descem nessa casa e diz para você: eu te quero como quis Abraão, te fazer grande. Mas para isso eu preciso te libertar. A partir de agora, Deus vai mostrar agora na sua mente o que é que te amarra, o que é que te prende, o que tem sido o impedimento, o empecilho. Não sou eu que estou sugerindo, não. E não é coisa da sua cabeça. Isso é Deus ministrando aí em você, no seu coração. Hoje você vai pegar isso que Ele está lhe dizendo agora. Desamarrar do seu coração e amarrar no altar de Deus. Quando você entra nessa atmosfera de projeto de vida, com essa temática, você tem a oportunidade de se libertar de qualquer coisa que está centralizado na sua vida antes de Deus. Com o olho fechado você vai dizer: me mostra, fala comigo. Comigo. Eu tenho coragem para me encarar agora. Eu tenho coragem para ouvir agora o que o Senhor tem para me dizer. Ainda que seja muito forte, ainda que abale as minhas estruturas. Porque eu estou diante do seu altar agora. E se eu estou diante do seu altar, é porque o Senhor está aqui propondo para mim, para que eu possa aceitar essa proposta. Aquilo que te amarra é aquilo que te exige, é aquilo que te dói, é aquilo que causa um constrangimento, um sentimento de que perdeu. Mas lembre-se, você põe no altar de um jeito, Deus te devolve de outro. Eu vou fazer uma oração agora, que pode ser
há uma grande probabilidade, durante toda a sua vida, você nunca mais a escute. Na língua original, uma invocação ao sagrado, e ele vai entrar sobre o alto da sua cabeça, até a planta dos seus pés. Se desconecte agora de tudo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני מלוכיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסבבך היום על לבביך ושיננתם לבניך והתברת בם. בשבתך בביתך ובלדך בדרך ובחומך ובקומך וחישרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם מזוזות בתיך ובשעריך. Ouve, meu povo, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Yosef, o Deus de Israel, envolva você agora com a sua glória. Há um cabo de aço, há um cabo de força entre o bem e o mal na sua mente. A Satã tentando desconectar você e o eterno Deus conectando você. Lhe dizendo que daqui a um ano a maior vitória da sua vida estará nos seus braços. Isso quer dizer que demorará 3 meses, ou quando chegar estará com 3 meses. E eu não estou falando de um bebê, de uma criança. Não, Isaac tem outro nome. É o nome que você vai dar agora. Deus santo e bendito, clemente, misericordioso, justo, compassivo e bom. Deus longânimo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas é clemente, é misericordioso, que abençoa até 1000 gerações daqueles que te amam. Olha aqui a tua serva, olha aqui o teu filho, olha aqui este homem. Temos muito a colocar no altar. E colocaremos tudo no altar. As nossas jamantas eletrônicas que geraram em nós ciúme, vaidade, que geraram em nós arrogância, nós colocamos agora no altar e dizemos: essa empresa é tua, esse carro é teu, essa casa é tua, essa família é tua, tudo é teu. Para que quando colocarmos no altar sejam purificados e que retornem para nós com a glória daquele que vive no altar. Estabelece a saúde do fraco, liberta o cativo. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Não há motivos para você se deter, não há motivos para você se segurar. Deus de livramento, Deus de cura, que a tua bênção seja sobre cada um agora. Agora. Que eles sintam agora. Que eles sintam agora. Que eles sintam agora. Agora, que eles sintam agora. Os próximos 3 meses serão 3 meses
de surpresas, mendigos passarão ao nosso nariz. Essa semana, não despreza os trapos, não despreza as coisas simples, porque por trás delas pode ter coisa grande. Para ouvir, presta atenção, não fique dispersa. É o que o Senhor manda eu lhe dizer. Nesta manhã nós te agradecemos, para a glória do seu nome. Amém. Se essa pessoa que está perto de você deve ser parente seu, se for pessoa conhecida, dê um abraço bem forte nela. Se for estranho, aperte a mão. Mas dê um abraço forte, bem forte e caloroso. E diga para essa pessoa: Deus falou conosco.